mal ao homem, ao ser humano, é a ansiedade. Aí Jesus Cristo fala ali naquele capítulo sobre nós estarmos ansiosos pelo dia de amanhã. Jesus disse que basta, a cada dia o seu próprio mal. Em outras traduções diz que o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Nós não temos a mínima ideia do que será o amanhã. Amanhã é uma perspectiva. Temos perspectiva do dia de amanhã. Acordar, poder não acordar, levantarmos, irmos trabalhar. Mas nada, isso tudo pode ser que nada aconteça, porque o amanhã pertence a Deus. Só Deus conhece o amanhã. Só Deus conhece o amanhã. Nós podemos até fazer previsões para o dia de amanhã, mas o que vai realmente ser o amanhã somente Deus sabe. E Tiago nos ensina a sermos pacientes. Ninguém que é ansioso é paciente. As pessoas são ansiosas e não são pacientes. Não tem como ser ansioso e ser paciente. A ansiedade é uma coisa que hoje está atacando o mundo. Ele está diria assim, girando, não sei se é esse o termo certo, numa velocidade. Eu estou me referindo assim, como as coisas estão acontecendo, de uma forma tão rápida, que as pessoas se tornam ansiosas. Nós vemos hoje que tudo que acontece, uma coisa que acontece, vamos usar agora, lá no Japão, um lugar mais distante daqui, as pessoas estão sendo informadas aqui em tempo real, quase que em tempo real, diferença de apenas de segundos, de minutos. E isso cria ansiedade nas pessoas. As pessoas estão tendo tantas informações que eles ficam ansiosos. E nós, como crentes, não podemos estar ansiosos pelo dia de amanhã. Por que o crente não pode estar ansioso? Porque a nossa vida está nas mãos de Deus, naquele que conhece o amanhã, depois e toda a eternidade. Deus conhece toda a eternidade. E nós ficarmos ansiosos pelo dia de amanhã é como se nós não confiássemos em Deus. Jesus Cristo disse que vocês não vivam ansiosos pelo que vocês vão comer amanhã, pelo que vocês vão vestir. Porque se nós confiamos em Deus, nós temos que ter a certeza que o que vamos comer amanhã, Deus vai providenciar. É só nós colocarmos a nossa fé em ação. E Deus vai providenciar. Quem de nós nunca teve uma experiência de, se você pensar no amanhã, não temos muitas perspectivas para amanhã. O dinheiro do salário acabou, o armário está vazio. Mas nós não podemos, nesse momento, nos desesperar. Neste momento, é o momento de nós colocarmos a nossa fé em ação, e nós confiarmos em Deus, temos certeza que Ele vai providenciar. E se nós agirmos com fé, Deus vai providenciar. Eu lembro do meu pai, ele me ensinava muito sobre fé, sobre perseverança. Eu conheci o meu pai, ele era menor que eu, quando ele era pequeno, ele era menor que ele. Mas um homem que me ensinou muitas lições sobre fé. E uma das histórias que ele me contou, assim, que eu nunca esqueci, ele tinha uma casa, bem aqui onde eu vi a casa da Jesuíta, ali no Valdemar da Lacerda, descendo ali. E ele contava que uma noite ele tinha um peixe na geladeira, um peixe pequeno na geladeira. Era o almoço dele no dia seguinte.
E o irmão Valdemar Damasceno, que morava aqui em cima, era lá embaixo na minha direção, o Valdemar abriu a janela da casa dele e gritou que ele era muito amigos, como era o pai da irmã Jô, eram muito amigos. Ele gritou, disse: "Ei, Nazaré, o que eu tenho aí para jantar, que hoje eu não tenho nada, em casa não tem nada." Eu perguntava o que ele ficou pensando. Só tinha aquele peixe que era o almoço dele no dia seguinte. Mas ele disse: "Eu vou dar esse peixe para o irmão Valdemar comer." Aí ele respondeu: "Você tem um peixe aqui, vem buscar, para fazer a tua janta." E o irmão Valdemar desceu lá e pegou o peixe, mandou alguém, não sei. Ele ficou pensando, né? Amanhã Deus vai providenciar. E doou aquele peixe e ficou crendo que Deus providenciaria a sua refeição no dia seguinte. E ele contava que quando foi 5 horas da manhã, alguém chamou lá na margem do rio, que estava ali próximo ao rio: "Sei, Nazarezinho, acorda." Ele acordava cedo. Quando eu fui atender a pessoa, ele estava com 3 maduixões numa enfiada. Isso daqui que eu lembrei, eu estava pescando lá não sei aonde, lembrei de ti. Lembrei de alguma coisa que aconteceu, que não sei se esses peixes para te comer. Então, eu estou contando isso aqui, porque nós não devemos estar ansiosos pelo que pode, pelo que vai acontecer agora. E Tiago nos exorta, ele inclusive censura os ricos quando ele diz assim: "Vós ricos, você dizer assim, amanhã eu vou em tal cidade, vou comprar, vou vender, vou fazer isso, vou ganhar, e vou negociar, e vou ter muito lucro." E nem sequer se diz "se Deus quiser." Por quê? Que esse Tiago censura essas pessoas, porque eles planejam tudo, mas esquecem-se que Deus tem o controle de todas as coisas. Eu posso dizer assim: amanhã eu vou para Manaus, vou fazer compras, mas se eu me esquecer de Deus, pode ser que eu sofra um acidente, que Deus livre, guarde. Os assaltantes estão por aí. Por isso eu devo colocar Deus sempre diante de todas as coisas da minha vida, das minhas decisões. Quem de nós nunca tomou uma decisão errada, precipitada? Todos nós. Mas agora, queridos, como crentes, como servos de Deus, como filhos de Deus, nós temos o dever de confiar no Deus que nos salvou, colocar Deus diante de todas as nossas coisas. Eu pretendo viajar daqui a 15 dias, Senhor, eu vou viajar, eu pretendo viajar. Eu não preciso nem dizer que eu vou, Senhor, eu pretendo viajar daqui a 15 dias. Se é da tua vontade, Senhor, me leve em paz, me guarda. Se não é, seja feita a tua vontade. E você pode ter certeza que se há alguma cilada preparada, se o inimigo tem preparado alguma cilada, Deus vai destruir as ciladas do inimigo ou vai impedir que você vá. Porque Deus, Ele tem cuidado de nós. Tiago nos fala sobre a paciência. E Tiago, para exemplificar a paciência, ele nos convoca a sermos perseverantes. Ele começa a sua carta nos convocando a sermos perseverantes, e ele termina a sua carta nos exortando a sermos pacientes. E Tiago usa uma figura, a figura do lavrador, daquele que planta, daquele que tira o seu sustento daquilo que ele planta, que cresce, que produz frutos, ele colhe os frutos e aquilo é a sua subsistência. Quem já foi agricultor sabe como é que funciona isso. O agricultor depende da chuva, mas não de chuva todo dia. Ele depende do sol, mas ele depende que o sol também não seja aquele sol todo dia, sem ter opção. Ele precisa do sol, mas ele precisa da chuva para dar crescimento. Se só chover, se você plantar uma semente na terra, chover 15 dias sem parar, aquela semente vai apodrecer, não vai nascer.
Da mesma forma, se você plantar e passar 30 dias sem chover, a semente vai secar e não vai nascer. Por isso, Tiago usa a figura do lavrador. E ele diz o seguinte, que diz aqui, sempre, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós, Tiago capítulo 5, verso 7 em diante. Sede vós também paciente e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Agora eu fico meditando, Tiago escreveu estas palavras há mais de 2000 anos, ou 2000 anos atrás. Ele disse que a vinda do Senhor estava próxima. E ele já exortava as pessoas a serem pacientes. E nós agora, que 2000 anos se passaram, se a vinda do Senhor estava próxima naquele tempo, agora como é que está a vinda do Senhor? Pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai como modelo de sofrimento e da paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e visto o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Alguém impaciente nunca pode, nunca deve ser um agricultor. Quando eu era criança, uma vez eu plantei alguma coisa lá, minha mamãe disse que ia demorar lá uns dias para nascer. Eu esperei um dia, 2 dias, aí não nasceu, eu fui lá e mexi assim, para ver se já estava nascendo. Não estava, mais 2 dias fui lá e mexi de novo. Sei que eu mexi tanto com aquela semente que ela acabou não nascendo e quase não apanhei por causa disso, né? Porque eu tinha que esperar o tempo daquela semente nascer. Então, alguém que é impaciente, ele não pode ser um agricultor. O agricultor planta a semente certa, no campo certo, no tempo certo, sob as condições certas. A semente nasce, cresce, floresce e frutifica. O agricultor não tem nenhum controle sobre o tempo. Muita chuva pode danificar a lavoura. Falta de chuva pode pôr toda a colheita a perder. Ele tem que confiar e esperar. Eu conversando com uma pessoa uma vez que ele ia plantar melancia, e ele estava dando as explicações da melancia, você tem que plantar no tempo aqui, ele disse lá o tempo, porque quando você planta, aí geralmente dá uma chuva, não é uma chuva muito forte, e aquela chuva dá uns 2 ou 3 dias, depois faz um período de sol. Aí a planta nasce, a melancia nasce. Quando ela está num determinado tamanho, aí chove outra vez, para que ela cresça. Se o sol se prolongar por muitos dias, ela vai puxar. Então são as experiências do lavrador. Essa era a pessoa que morava aqui em Nova York. São as experiências do lavrador. O lavrador ele observa o tempo certo de plantar, a semente certa naquele tempo. Nós, queridos, como filhos de Deus, que temos nossa vida entregue na mão do Senhor, que estamos aguardando a volta do Senhor, nós devemos ter paciência para não desistirmos de aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo. Assim como o lavrador tem paciência de plantar, esperar crescer, ele não tem controle, por mais que ele atue, ele regue, ele faça, mas ele não tem o total domínio, ele não pode afirmar com certeza que aquela semente vai nascer, que ela vai crescer, que ela vai frutificar, ele não pode ter certeza que aquelas flores vão dar frutos, que aqueles frutos vão, usando o nosso linguajar, vão vingar, vão amadurecer, vão crescer.
mas ele precisa acreditar que isso vai acontecer. Muitas vezes nosso coração se torna seco e cheio de espinhos. Então Deus manda chuva na sua bondade. Olha agora aqui sendo aplicado essa paciência do Salvador à nossa vida espiritual. Então Deus, quando nós estamos, parece que o nosso coração, o terreno do nosso coração está seco, não sentimos alegria, não sentimos vontade de nos congregar, de louvar o Senhor, de estarmos na presença do Senhor. Então Deus manda chuva da sua bondade e rega a semente da palavra de Deus que foi plantada em nosso coração. É importante a semente de Deus, da palavra de Deus estar no nosso coração, porque quando chega a estiagem, a sequidão, é aquele momento de decepção, aquele momento de frustração. Quem nunca se decepcionou na vida, quem nunca se frustrou na vida, nos decepcionamos quase que diariamente, pessoas nos decepcionam, Mas nesse momento, quando a semente de Deus está plantada em nosso coração, Deus manda a chuva e somos confortados. Aleluia. Deus então manda a chuva da bondade, rega a semente plantada, mas devemos ser pacientes para esperar a colheita. Deus está procurando fruto em nossa vida. Devemos produzir fruto do Espírito. É o único meio de darmos frutos doces, é sermos provados. Tiago, quando ele fala isso aqui, dessa paciência, ele está falando que os crentes passam por dificuldades, por provações. Em vez de ficarmos impacientes, devemos saber que Deus está trabalhando em nós. Você só pode se alegrar nessa colheita espiritual se o seu coração estiver fortalecido. Glória a Deus, aleluia. O que aprendemos disso aqui, queridos? Que somos crentes, temos os nossos pecados perdoados, temos o nosso nome escrito no livro da vida. Jesus Cristo nos garante a salvação. Jesus Cristo nos garante que vem, vai voltar e vai nos buscar, nos levar para um lugar onde vai ser só alegria, onde vamos estar na presença de Deus por toda a eternidade. Queridos, e Deus é tão grande, esse Deus que nos aguarda, Ele é tão grande que nós vamos passar a eternidade, se é que a eternidade passa, vamos viver toda a eternidade conhecendo a Deus e não vamos conhecê-lo totalmente. Vocês sabiam disso? Fiquem sabendo. Deus é infinito. Não vai haver nunca um momento que você diz: agora eu conheço a Deus totalmente. Nunca vai existir. E você tem toda a eternidade para conhecer a Deus e nunca vai conhecê-lo totalmente. Deus, o Deus que nós servimos, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que criou o universo, é o Deus que controla o universo, é o Deus que, quando Ele quer, Ele faz o universo parar. Esse é o seu Deus, esse é o Deus que te salvou, esse é o Deus que cuida de você, esse é o Deus que diz: não estejais ansiosos pelo dia de amanhã. Eu vou citar um exemplo aqui. Você já vê Josué capítulo 4 ou 5, se não me falha a memória. Nos conta que Josué estava ali com o povo de Israel numa guerra. E Josué precisava vencer aquela guerra. E o dia estava passando. Já era aproximadamente meio-dia. Josué olhou, calculou, disse: não vai dar tempo de destruir, de vencer essa guerra hoje. E diz a palavra de Deus que Josué, ele seguiu uma orientação de Deus. Eu não sei o que Josué fez, se ele pediu autorização de Deus, não sei, mas ele estava em comunhão com Deus. Diz a palavra de Deus que Josué ordenou que o sol se detesse em um determinado lugar e a lua também. E diz a
palavra de Deus que o sol parou e a lua parou. Glória a Deus. E durante algum tempo, você pode procurar na sua Bíblia e ler Josué capítulo 5, se não me falha a memória, 4 ou 5. Josué capítulo 4, eu estou saindo um pouco daquilo que eu estava falando, mas é para exemplificar que o Deus que cuida de nós, o quão grande Ele é, para que nós experimentar a nossa fé. Saber que quando Jesus Cristo nos diz que não estejamos ansiosos, é porque Ele garante que se nós não ficarmos ansiosos, Ele cuida de nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu encontrei aqui, essa minha Bíblia aqui, mas vamos lá, irmãos. 10, 13. Tá. 12, 13. 10, 13. Estava confundido. Tá certo. O sol e a lua são letícios. Eu vou ler o texto aqui. Então José falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse, na presença dos israelitas, sol detente em Gibeão, e tu lua no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos, o sol pois se deteve no meio do céu e se apressou a pôr-se quase o dia inteiro? Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Tendo assim o Senhor atendido a voz de um homem, porque aquele homem era um homem igual você e eu, que tínhamos esse Deus pelo nosso Deus. Josué não era um super-homem, era um homem que depositava a sua confiança em Deus. Em que Josué se baseou para dizer: o sol para? No seu poder? Na sua palavra? Não, ele se respaldou no poder do Deus que ele cria, do Deus que ele serviu. Agora preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Os cientistas dizem que é impossível o sol parar. Nós sabemos que a Terra gira, o sol gira, o universo todo gira. E eu comecei a meditar e disse: meu Deus, tem que haver uma explicação para as palavras de Josué. E eu comecei a meditar, e Deus começou a me dar esclarecimento. Deus parou o sol, Deus parou a terra. Não, se a terra parasse, nós seríamos atirados no espaço, nós morreríamos. Se a terra parar de girar, nós morremos. Se o sol parar, nós morremos também. Vocês sabem o que Deus fez para que a palavra do seu servo fosse cumprida? Deus se agradava de Josué, e diz aqui o texto que Deus resolveu ouvir as palavras do seu servo Josué. Deus parou o universo. Glória a Deus. Deus parou o universo. Ah, pastor, mas como é? Foi Deus que criou o universo. Foi Deus que criou todas as coisas. E quando um servo seu estava num momento de necessidade, precisava vencer os seus inimigos, para que eles fossem derrotados, destruídos e nunca mais se levantassem contra o povo de Deus, ele disse: só para. Deus disse: o universo para. Glória a Deus. Para até que meu servo cumpra aquilo que ele procurou no seu coração. E por que temos que estar ansiosos, queridos? Pelo que vamos comer amanhã? Aleluia. Glória a Deus. Quantas pessoas estão desistindo da sua fé? Quantas pessoas desistem da sua fé por qualquer coisa? Quantas pessoas desistem da sua fé porque o filho está dando trabalho? Não desista, porque se ele está dando trabalho, você desiste da sua fé, ele vai dar mais trabalho ainda, e você não vai ter a quem recorrer no momento de tristeza, de dificuldade. Olha para os
profetas que estiveram antes de nós. Os profetas foram homens que andaram com Deus, ouviram a sua voz, falaram o nome dele, mas passaram também por grandes aflições. Eles trilharam um caminho a respeito das provas, foram pacientes. Privilégio e provas caminham juntos na vida dos profetas. Privilégio e sofrimento, sofrimento e ministério caminharam lado a lado na vida dos profetas. Isaías já foi ouvido pelo seu povo e ainda foi cerrado ao meio. Jeremias foi preso, jogado no poço e maltratado por pregar a verdade. Daniel sofreu ameaça e perseguição por causa da sua fidelidade a Deus, a ponto de ser jogado na cova dos leões. Quando você estiver enfrentando sofrimento, não coloque em dúvida o amor de Deus. Aleluia. Pois pessoas que andaram com Deus como você também passaram pelas aflições. Seja paciente. Deus não nos poupa das aflições, mas Ele nos assiste nas aflições. A vontade de Deus jamais levará você onde a graça de Deus não possa sustentar. Preste atenção nisso aqui. A vontade de Deus jamais nos levará aonde a graça de Deus não possa nos sustentar. Amém? A nossa paciência em tempos de prova é o poderoso testemunho do Evangelho àqueles que vivem ao nosso redor. Quanto mais conhecemos a Bíblia, mais Deus pode nos consolar em nossas tribulações. Quantas pessoas, queridos, têm sido renovadas pelo testemunho? Tem uma coisa que é maravilhosa na vida do crente, que diz assim: eu estou passando por tribulação. Amém, está passando mesmo. E se o crente dissesse que eu só vivo atribulado, aí tem que procurar um jeito de passar. Porque as lutas elas vêm e passam, geralmente vem uma outra em seguida. Queridos? Mas devemos ser pacientes, porque o Deus que nos conduz. O salmista diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Aleluia. Porque tu estás comigo. Queridos? Tem companhia melhor do que a companhia de Deus? Não tem. Temos aqui, queridos, ainda outro exemplo, a paciência de Jó. E a Bíblia diz que pela sua paciência o seu segundo estado foi melhor do que o primeiro. Se nós sofremos nesta vida, nós temos que ter certeza de uma coisa: que o Senhor está conosco. A Bíblia nos diz que Deus não permite que venham tribulações sobre nós além do que possamos suportar. Por quê? Porque com a tribulação Ele nos dá o escape. Então, amada igreja do Senhor, coisas terríveis estão acontecendo neste mundo, mas este mundo é passageiro. O Deus que nós servimos é eterno. A segurança do mundo é passageira, a segurança do dinheiro é passageira, a segurança, tudo nesta vida é passageira. A mocidade passa, diz o livro de Eclesiastes. O Salmo 91 diz que a nossa vida é como um ponto de gelo. E tem uma coisa interessante disso, é que quando nós somos jovens, vocês que são jovens, só observe o que eu vou dizer para vocês. Quando somos jovens, lá pelos 18, 20 anos, nós achamos que 70 anos é uma coisa muito distante. Eu também, um dia desse, eu tinha 18 anos, agora eu tenho 73. E se eu olhar para a minha vida, parece que é desse tamanho. 73 anos parece que é desse tamanho. Por isso que o salmista diz que a nossa vida é como um ponto de gelo. Mas ele diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias para que tenhamos paciência de aguardar a tua volta. Ensina-nos
a contar os nossos dias de tal maneira que tenhamos cada dia mais desejo de aguardar a volta do Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias para que tenhamos cada dia mais vontade de servir ao Senhor. Porque quando aprendemos a contar os nossos dias, nós começamos a entender que eles passam, que no final dos nossos dias está o juízo. A Bíblia diz que era muito determinado viver e morrer uma vez, depois disso veio o juízo. Quando nós aprendemos a contar os nossos dias, nós aprendemos a contar de tal forma que sentimos cada dia mais desejo de vivermos na presença do Senhor. Amém? Aprenda a contar os seus dias. Seja paciente, seja como um agricultor. Saiba que a semente está ali, você ainda não viu ela brotar, mas ela vai brotar se você crer que ela vai brotar. E quando ela brota, você tem que crer que o Senhor vai mandar a chuva certa, a dosagem certa, de sol certo, para que aquela planta comece a crescer. Você olha uma planta que nasce apenas uma folha, duas ali. Se você demorar um dia, você vai olhar, elas já se abrirem, já tem mais de uma folha. E se você vai observando dia a dia, você vai ver que daqui a um dia ela já está um pouco maior, já tem mais folhas, e ela vai crescer. Se for uma árvore, uma laranjeira, uma mangueira, vai começar a aparecer os primeiros galhos, os primeiros brotos, que serão futuramente os primeiros galhos. E se você observar, ela vai crescer, e vai crescer cada dia mais, até que um dia ela comece a soltar as primeiras flores. Aí você vai começar a se alegrar. Aí ela vai começar a aparecer as primeiras frutas, e você vai se alegrar muito mais. E você vai agora aguardar aquela fruta amadurecer, e quando ela amadurecer, você vai colher, e você vai comer os frutos. Esta é a nossa vida, né, queridos? Eu tenho uma laranjeira lá em casa, que eu estou ansioso para ver ela soltar as primeiras flores. Não sei se eu vou conseguir, né? Mas pelo menos sabe que ela faz o regime dele lá, serve para alguma coisa. Mas isso é a paciência, queridos, que temos que ter. Para alcançarmos a vida eterna, nós temos que ser pacientes, não temos que viver ansiosos, confiar nossa vida nas mãos do Senhor, porque Ele providencia todas as coisas para nós. Olha a frase tão interessante: a vontade de Deus, ela não vai nos levar, jamais vai nos levar aonde a graça de Deus não possa estar conosco. Amém? A vontade de Deus só vai te direcionar, só vai te levar. Não tenha medo de fazer a vontade de Deus. Não tenha medo de fazer a vontade de Deus. Não tenha medo de obedecer a Deus, porque Ele não vai te levar a um lugar aonde Ele não possa estar contigo. Amém? Fique de pé. Sejamos pacientes. Estamos meditando esta noite, preparando esta pequena meditação, e nem sabia que ele ia expor hoje. De repente o pastor Pedro ligou e disse que não viria ao culto. Está bem, vamos estar lá. Quando chegamos aqui, nossa irmã teve a oportunidade de ler um trecho que se encaixa exatamente nisso aqui. Não esteja atenciosos. Sede pacientes, isso é Deus agindo. Isso é Deus falando conosco. Sejamos pacientes nas tribulações, porque os grandes heróis da fé, eles sofreram, mas eles foram pacientes. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus Pai que está no céu, te louvamos e te adoramos, Senhor. Ó Deus, por este culto maravilhoso, Senhor, que Tu nos deste pela Tua palavra, por tudo que Tu fizeste conosco e por nós nesta noite. Senhor, muito obrigado pelos louvores que foram entoados nesta noite, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela palavra que Tua filha nos trouxe nesta noite, Senhor.
Muito obrigado por tudo, meu Deus. Ó Senhor, ajuda-nos, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para alcançarmos corações sábios. Coração que possa te servir, te adorar, esperar na tua providência, Senhor. Pai amado, agora quando vamos para os nossos lares, leva-nos em paz, Senhor, e nos dá uma noite de vida na tua presença, sob a tua proteção. E se for da tua vontade, despertarmos amanhã com vida, que através da nossa vida o teu nome seja glorificado. Olha para a pastora, Senhor, Sueli, que está enferma. Olha para o pastor, para a sua família. Meu Deus, guarda a todos. Olha para nossas famílias. Família da Ecojô, família do Rossi, Senhor. Família do nosso casal que está ali, do Juan, do Gomes, Senhor. Olha para nossas famílias, para a família daqueles que não estão aqui. Ó Deus, olha para as famílias dos teus filhos. Nos guarda, Senhor, e nos protege. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo seja derramada cada dia em nossas vidas e tenhamos paz. Ó Deus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus e a paz do Senhor.